Talvez você tenha acordado assim hoje, com a cabeça cheia, com pensamentos correndo antes mesmo de você abrir os olhos, como se a mente já estivesse no meio do dia, mesmo antes do corpo sair da cama. Tem dias que a mente não espera, ela dispara, lembra de tudo o que ainda falta fazer, repassa conversas antigas, cria cenários futuros, fica tentando prever, evitar, controlar, e esse barulho interno vai crescendo, até que o peito começa a pesar, a respiração muda e a alma se sente atropelada. Talvez você esteja tentando manter tudo sob controle, tentando fazer tudo certo, tentando não falhar, não esquecer, não decepcionar ninguém, mas no fundo está esgotado. Não é só o corpo que está cansado, é a mente, é o pensamento que não dá trégua, é a sensação de estar sempre devendo, sempre correndo, sempre no limite, e o pior é quando a gente tenta parar, tenta respirar fundo, tenta silenciar por dentro, mas a cabeça continua falando, empilhando listas, trazendo culpas, projetando medos. Você já se sentiu assim, como se a mente fosse uma sala cheia de vozes e nenhuma delas soubesse onde é a saída? É difícil encontrar paz assim, difícil orar, difícil ouvir Deus, difícil até acreditar que Ele ainda está perto. Mas Ele está, mesmo quando a sua cabeça está um caos, mesmo quando os pensamentos estão gritando, mesmo quando você acha que não consegue mais organizar nada aqui dentro. Deus não espera que você se acalme sozinho. Ele não está do lado de fora, esperando a sua mente desacelerar para então se aproximar. Ele entra, ele vem para dentro do turbilhão, ele senta no meio da confusão e começa a acalmar, devagar. Você não precisa ter tudo resolvido agora, não precisa forçar uma paz que ainda não sente, só precisa reconhecer: Senhor, minha mente não para, me ajuda. E essa oração, mesmo simples, já começa a abrir espaço. Espaço para Deus entrar, para Ele tirar o peso, para Ele silenciar aquilo que só atrapalha e lembrar você de que Ele continua no controle, mesmo quando tudo aqui dentro parece fora do lugar. Respira fundo, você não está sozinho, nem dentro da sua própria cabeça. Deus está aqui e hoje Ele quer acalmar a sua mente. Às vezes, o que parece só uma mente acelerada é, na verdade, um coração com medo, porque por trás de muitos pensamentos que não param, tem preocupações disfarçadas, tem inseguranças antigas, tem feridas que ainda não fecharam, tem a dor de tentar se proteger o tempo todo, de tudo. Você já reparou como alguns pensamentos voltam sempre para o mesmo lugar? Medo de perder, medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo de ser deixado de novo. A mente tenta prever, tenta controlar, tenta evitar ser machucada mais uma vez. Ela cria planos, repete conversas, ensaia respostas, finge que está pensando sobre o dia, mas no fundo está só tentando sobreviver à própria ansiedade. E esse medo vai se disfarçando de urgência, de produtividade, de autoexigência, mas ele está ali, escondido no fundo de cada pensamento acelerado, gritando por segurança, gritando por um descanso que parece não chegar nunca. Talvez você se cobre demais, porque lá no fundo tem medo de decepcionar. Talvez você não pare nunca, porque tem medo do que pode sentir se parar. Medo de encarar o vazio, medo de ouvir o silêncio, medo de descobrir que está mais frágil do que imaginava. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com todo carinho. Deus conhece seus medos, até os que você não fala para ninguém, até os que você tenta ignorar. E Ele não despreza nenhum deles, não se afasta por causa deles. Ele acolhe, Ele olha para os seus pensamentos mais confusos e vê o que realmente está por trás. Vê a criança assustada, vê o adulto cansado, vê a alma tentando se proteger da vida. E Ele não aponta, não julga, Ele segura. Deus quer mostrar que você não precisa mais se esconder atrás de pensamentos, não precisa mais viver como se tivesse que prever tudo. Ele quer libertar você
desse medo que consome por dentro. Hoje, talvez o que você mais precise não é de respostas, é de acolhimento, de alguém que diga: eu sei o que você está sentindo e eu estou aqui. E é isso que Deus está dizendo agora, com voz mansa, com calma, com amor. Você não precisa lutar sozinho com tudo isso. Você pode entregar esse medo também. Ele não vai te afastar de Deus. Ele vai ser o ponto onde Deus vai começar a te curar. Porque quando o medo é exposto com sinceridade, o amor entra e faz o que só Ele pode fazer: acalmar, curar, libertar. Deus conhece seus pensamentos e sabe que por trás de todos eles, o que você mais quer é paz. Tem coisa na sua mente que você nem consegue explicar, pensamentos que vêm e vão sem aviso, memórias que doem, mesmo depois de tanto tempo, imagens, vozes, frases que ocupam espaço por dentro e deixam você cansado só de tentar entender o porquê. Às vezes, você até tenta ignorar, desvia a atenção, muda de assunto, coloca outra coisa na frente, mas lá no fundo, sabe que esses pensamentos continuam ali, escondidos, repetitivos, pesados, e talvez você ache que é só com você, que ninguém mais pensaria certas coisas, que ninguém entenderia o que passa aí dentro. Mas Deus entende. Ele vê tudo, inclusive o que você mesmo não consegue nomear. Antes que a palavra se forme na sua boca, Ele já conhece. Antes que o pensamento se organize, Ele já entende. Antes que você tente esconder, Ele já viu. E mesmo assim, Ele não se afasta. Ele não olha com desprezo. Não se surpreende com o que te assusta. Não se decepciona com o que você tenta esconder. Deus vê você inteiro, não só por fora, mas por dentro, na bagunça, na luta, na confusão, e mesmo assim, escolhe amar. Isso é o que muda tudo. Você pode até estar se julgando, pode estar achando que está pensando errado demais, sentindo demais, perdendo o controle. Mas Deus olha para tudo isso com compaixão. Ele não veio para acusar sua mente, Ele veio para curar, para ordenar o caos, para tirar o peso, para soprar leveza onde antes só havia peso. E você não precisa fingir que está bem diante dele. Pode dizer: Senhor, minha cabeça está cheia, me ajuda. Pode falar: Pai, tem pensamentos aqui que eu não consigo controlar. Pode chorar, pode calar, pode só estar. Ele entende até quando você não consegue explicar. E mais do que entender, ele entra. Entra na bagunça, entra na dor, entra na parte mais escondida. E ali começa a fazer o que só ele pode fazer: acalmar, curar, limpar, transformar. Você não precisa arrumar a casa antes de convidar Deus para entrar. É Ele quem arruma, é Ele quem limpa, é Ele quem restaura, e Ele começa por dentro, pelos pensamentos, pelas intenções, pelo que ninguém mais vê. Então hoje você pode descansar um pouco, saber que tem alguém que te entende por completo, que conhece os seus pensamentos mais secretos e ainda assim permanece. E isso é o amor que acalma a mente de verdade. Tem horas que o nosso maior inimigo mora dentro da nossa própria cabeça. A mente, que deveria ser abrigo, vira campo de batalha. E o que era para ser apenas um pensamento passageiro, vira um eco constante, uma voz repetitiva, uma lembrança distorcida, uma mentira antiga que se vestiu de verdade. Você já se pegou acreditando em coisas que nem fazem sentido, mas doem como se fossem reais? Você não é bom o suficiente, ninguém se importa. Você vai perder tudo, vai dar errado de novo. Você está sozinho. Frases assim, pequenas, mas pesadas, que se instalam, se repetem, se alimentam e aos poucos vão minando sua fé, sua alegria, sua confiança. E o pior é que às vezes a gente nem percebe que está alimentando esse tipo de pensamento. Só sente o peso, só sente a exaustão, só sente aquela voz dentro da cabeça dizendo, sem parar, o contrário do que Deus já disse sobre você. É aí que o pensamento vira inimigo, quando ele não te protege mais, mas te prende, te sabota, te impede de ver o amor de Deus agindo. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora.
tentando lutar contra ideias que parecem suas, mas não são. Elas vieram da dor, vieram de experiências antigas, vieram de palavras que você ouviu e nunca esqueceu. Mas hoje, Deus quer lembrar, nem todo pensamento que vem é verdade. Nem tudo o que passa pela sua mente tem autoridade sobre você. Você pode escolher parar de alimentar o que machuca. Pode entregar isso para Deus e dizer: Pai, tem pensamentos aqui dentro que estão me destruindo. Me ajuda a substituir mentira por verdade. E Ele vai ajudar. Vai soprar luz onde só havia escuridão. Vai lembrar você do que é verdadeiro, nobre, puro, justo, amável. Vai restaurar sua identidade. Vai relembrar quem você é para Ele. Vai trazer clareza. Pensamentos ruins não se vencem com esforço. Se vencem com luz, com verdade, com presença. E a presença de Deus tem poder para silenciar até os pensamentos mais barulhentos. Você não está louco. Você não está fraco. Você está em luta. E Deus está com você nela. A sua mente pode ser restaurada. O inimigo pode ter plantado mentiras. Mas Deus planta verdades. E elas florescem. Hoje, talvez seja o dia de parar de lutar sozinho contra o que está dentro de você. E deixar Deus entrar. E deixar Deus falar. E deixar Deus transformar. Ele sabe como. Ele já começou. No meio de tudo isso, no meio da mente cheia, das vozes internas, das dúvidas, das mentiras, Deus toca. E é um toque que não grita, não invade, não força. É sutil, delicado, quase imperceptível às vezes. Mas quando você sente, sabe que é Ele. Talvez tenha acontecido já. Talvez naquele instante em que você achou que ia desabar. Mas do nada, algo acalmou por dentro. Como se uma mão invisível tivesse segurado seu peito e dito: respira, eu estou aqui. Ou naquele momento em que você não sabia mais o que orar, e mesmo sem palavra alguma, veio uma paz que não fazia sentido. Veio uma lágrima que aliviou. Veio um suspiro mais leve. Esse é o toque de Deus, que chega quando a gente menos espera e quando mais precisa. Ele não espera sua mente estar perfeita para se aproximar. Ele entra exatamente na confusão, no tumulto, na bagunça de pensamentos, na mistura de sentimentos que você não consegue organizar. Deus sabe lidar com a sua mente, sabe o que te sobrecarrega, sabe o que te confunde, sabe exatamente a raiz de tudo. E Ele não vem para cobrar, vem para curar. Com um toque, com uma presença, com uma paz que entra como vento leve numa sala abafada. Às vezes, você está ali, sem forças, sem respostas, e do nada, sente que consegue respirar de novo, consegue levantar, consegue continuar. Mesmo sem entender, isso é Deus tocando você, lembrando que Ele ainda está ali, que Ele ainda é socorro, que Ele ainda é Pai. E esse toque pode vir de tantas formas, num louvor que começa a tocar e parece que fala com você, num trecho da palavra que você nem procurou, mas que cai como resposta, num abraço de alguém que não sabe o que está acontecendo, mas te alcança, ou só num momento de silêncio em que tudo desacelera por dentro. Você não precisa entender o toque para saber que foi real. A alma sente, o corpo responde, a mente aquieta. Hoje, Deus quer te tocar de novo, no meio da confusão, no meio da dúvida, no meio do excesso de pensamentos. Você pode pedir com simplicidade: Senhor, me toca, acalma aqui dentro, e Ele vai. Porque Ele nunca parou de fazer isso, nunca deixou de cuidar de você. Mesmo nos dias em que parecia que tudo dentro da sua cabeça estava perdido, Ele sempre soube onde te encontrar, mesmo quando você não sabia nem onde estava. E hoje, Ele toca. E quando Deus toca, tudo começa a mudar. Você já pensou que Deus só fala quando você está calmo? Quando a mente está em paz, quando a alma está centrada, quando tudo parece em ordem? A gente tem essa ideia, de que precisa estar bem para ouvir Deus. Precisa estar em silêncio absoluto por dentro. Precisa estar espiritualmente pronto. Mas isso não é verdade. Porque Deus fala com você mesmo quando a sua cabeça é um turbilhão.
mesmo quando os pensamentos estão embaralhados, mesmo quando você está confuso, ansioso, com medo, mesmo quando você não consegue parar para orar direito, mesmo quando você se sente longe dele, ele continua perto, ele continua falando, porque a voz de Deus não depende do seu estado, ela depende do amor dele, e esse amor não muda com as suas emoções. Você pode estar ali no meio da agitação e, de repente, uma frase toca diferente. Uma lembrança acende esperança. Uma música que parece resposta. Ou só aquela sensação profunda. Você não está só. É Ele, falando no meio da bagunça, no meio do barulho, no meio da dor. Porque a voz de Deus alcança você onde você está, não onde você gostaria de estar. E às vezes Ele fala com suavidade, outras vezes com firmeza, mas sempre com amor, sempre com intenção de curar, guiar, proteger. Você pode estar pensando, mas minha mente está tão cheia, como eu vou saber se é Ele? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. A voz dele traz paz. Mesmo quando confronta, mesmo quando corrige, mesmo quando mostra o que você não queria ver. A paz que vem com a voz de Deus é diferente de qualquer outra. Ela acalma, ela não confunde, ela não pressiona, ela não grita, ela sussurra, e quando ela chega, o coração reconhece. Hoje, mesmo com tudo dentro de você tão acelerado, Deus está falando. Talvez você precise só de um instante de rendição, não para tentar controlar a mente, mas para dizer: fala comigo, Senhor, mesmo com esse turbilhão aqui dentro. E Ele vai falar, porque Ele sempre fala, especialmente quando você mais precisa ouvir. E sabe, talvez Ele já esteja falando agora, através desse momento, dessas palavras, desse toque que você sentiu, mesmo que por segundos. Porque Deus não espera a calmaria para se manifestar. Ele é a própria calma. E onde Ele chega, até o caos começa a se aquietar. Tem um momento em que Deus não pede que você faça mais nada, só que você descanse. Não um descanso de férias, não um descanso físico, embora ele também seja necessário, mas um descanso que começa dentro, no lugar onde tudo está agitado, na parte mais escondida da alma, onde mora o medo, a cobrança, a exaustão. É nesse lugar que Deus está te chamando agora, não para fazer mais, mas para parar. Não para resolver, mas para confiar, descansar. É um ato de fé, é dizer: Senhor, eu não dou conta, mas o Senhor dá. É soltar o controle que nunca foi nosso. É largar o peso que carregamos por tanto tempo achando que era obrigação nossa. Talvez você esteja vivendo no automático, fazendo o que precisa, resolvendo 1000 coisas ao mesmo tempo, pensando em tudo, cuidando de todos e esquecendo de si. Talvez você até ache que descansar é perder tempo, mas Deus quer te lembrar: se a alma não descansa, o corpo vai gritar. Se o coração não encontra paz, a mente adoece. E Ele te ama demais para ver isso acontecer. Por isso, hoje, Ele está dizendo de forma simples e amorosa: filho, descansa. Filha, entrega. Você não precisa dar conta de tudo. Deus não exige produtividade, Ele deseja intimidade. E descanso não é só deitar a cabeça no travesseiro, é deitar o coração no colo dele, é respirar fundo sabendo que o céu não depende da sua força. É dizer: Senhor, eu confio, mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo frágil. É saber que Deus não te ama mais quando você está forte, nem te ama menos quando você está esgotado. Ele ama você, simples assim, com tudo o que você é, com tudo o que você sente, com tudo o que está pesado aí dentro. E nesse amor existe descanso. Não o descanso que o mundo promete, mas aquele que renova, que cura, que reorganiza a mente, que limpa os pensamentos, que devolve a calma. Você não precisa entender tudo para descansar, nem precisa estar com tudo resolvido. Você só precisa dizer: Deus, me ensina a parar por dentro, me ajuda a confiar mais do que me cobrar, me leva para esse lugar seguro no Senhor. E Ele vai levar, com paciência, com carinho,
com cuidado, porque o descanso é um presente e hoje Deus está oferecendo isso a você. Aceita, se permite, respira, descanse. Talvez o que mais pesa aí dentro não sejam as circunstâncias, mas a sensação de que tudo depende de você. É como se o mundo estivesse em cima dos seus ombros, como se você parar, tudo desmorona, se você falhar, tudo quebra, se você soltar, tudo se perde. Mas deixa eu te dizer uma verdade que liberta. Você não precisa controlar tudo, porque você não foi criado para isso, e porque Deus já está no controle. A mente cansada tenta prever tudo, tenta evitar dores, tenta garantir que nada vai dar errado. Mas no fundo, isso é só medo disfarçado de responsabilidade. Você não é fraco por não dar conta de tudo. Você é humano. E tudo bem ser assim. Deus não te criou para viver em alerta constante. Ele te criou para confiar. Tem coisas que você precisa sim fazer. Tem decisões que são suas, mas tem outras que só Deus pode resolver. Só Deus pode mudar. Só Deus pode sustentar. E enquanto você tenta segurar tudo sozinho, sua mente vai continuar gritando. Seu coração vai continuar em guerra. Sua alma vai continuar esgotada. Mas quando você entende que tem um Pai que governa o universo e que Ele cuida de você com zelo, com detalhes, com amor, então tudo muda. Porque aí você começa a descansar de verdade. Não porque tudo se resolveu, mas porque você resolveu confiar. Você começa a respirar mais leve, a não se culpar por não ter todas as respostas, a entregar os processos, a viver um dia de cada vez. Talvez hoje você precise ouvir isso bem claro. Você não precisa dar conta de tudo, não precisa salvar ninguém, não precisa resolver o mundo. Você só precisa se lembrar que Deus está no comando e Ele não perde o controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Mesmo quando as coisas saem do seu planejamento, mesmo quando você se sente perdido, Ele continua firme no trono, na direção, no cuidado. Essa verdade acalma, essa verdade liberta. Você não está sozinho nisso e não está no controle, mas está seguro, porque quem cuida de você é o mesmo que criou os céus e a terra, é o mesmo que conhece cada pensamento seu, é o mesmo que te ama com amor eterno. Solta, entrega, confia, não porque é fácil, mas porque é o melhor que você pode fazer agora. E Deus vai te mostrar aos poucos que quando você deixa Ele ser Deus, a paz começa a tomar o lugar da ansiedade. E aí sim, a mente se aquieta, porque finalmente entendeu, não precisa controlar tudo, só precisa descansar em quem já está cuidando de tudo. Confiar não é quando tudo faz sentido, não é quando a mente está tranquila, não é quando o coração está forte. Confiar é quando, mesmo cansado, você ainda escolhe descansar em Deus. E talvez hoje seja exatamente esse o seu momento. Cansaço mental, dúvidas, preocupações que voltam toda hora, pensamentos que não se resolvem e uma fé que parece pequena demais. Mas deixa eu te dizer com carinho, fé não é ausência de confusão. Fé é presença de confiança, mesmo com a confusão ainda lá. É olhar para esse turbilhão que está na sua cabeça e dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu ainda creio. Eu não estou bem, mas ainda te escolho. Eu estou exausto, mas não quero soltar tua mão. Essa é a fé que move o coração de Deus. Não a que finge estar tudo certo, mas a que continua mesmo quando nada parece certo. Tem dias que a maior oração que você vai conseguir fazer é só continuar, sem grandes palavras, sem certezas, só com aquela esperança quieta, persistente, que sussurra: Deus ainda está comigo. E isso já é muito, isso já é suficiente, isso já é fé, porque confiar é mais sobre Ele do que sobre você. É mais sobre quem Deus é do que sobre o que você sente agora. Você pode estar fraco, mas Ele é forte. Você pode estar confuso, mas Ele é claro. Você pode estar com medo, mas Ele é amor. E esse amor sustenta, aquieta, guia.
Hoje, talvez você não tenha forças para fazer grandes coisas, mas se você tiver força para dar um passo, mesmo que pequeno, em direção a Deus, isso já é tudo. A fé não precisa ser enorme, ela só precisa ser viva. A sua ainda está aqui, mesmo no meio da mente cansada, mesmo com pensamentos bagunçados, mesmo com lágrimas silenciosas. Confie, com o pouco que tem, com a alma do jeito que está, com a cabeça ainda cheia. Deus sabe, e Ele honra cada passo de quem caminha mesmo com cansaço. Ele está segurando você, Ele está cuidando do que você não vê, e Ele vai renovar suas forças, no tempo certo, no jeito certo. Mas hoje, só confia, mesmo sem entender, mesmo sem sentir. Porque esse passo de fé, tão silencioso, tão pequeno, é o que vai abrir espaço para Deus fazer o que só Ele pode fazer. Deus, hoje minha mente amanheceu cheia, cheia de vozes, de cobranças, de pensamentos que não param. Acordei com a cabeça cansada, como se nem tivesse dormido de verdade. Tô tentando seguir, mas confesso que tem horas em que parece que vou me perder dentro de mim mesmo. Tanta coisa para lembrar, para resolver, para decidir. Tanto medo escondido no meio de cada ideia. Tanta pressão para dar conta de tudo. Pai, eu preciso de Ti agora, não só nas coisas que estão do lado de fora, mas aqui dentro, no lugar mais barulhento da minha alma, na parte mais agitada da minha mente. Eu te peço com sinceridade, acalme meus pensamentos, silencia essa confusão que me rouba a paz, cala essas vozes que não vêm de Ti e me ajuda a descansar, ainda que tudo por fora continue do mesmo jeito. Senhor, eu não quero viver refém da ansiedade, não quero ser guiado pelo medo, não quero mais tentar controlar o que não é meu para controlar. Eu quero confiar, mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo pequeno. Eu quero confiar que o Senhor está aqui, me ouvindo, me vendo, me sustentando. Acalma minha mente, Deus. Me ensina a viver um dia de cada vez. Me ensina a entregar de verdade. Me ensina a respirar fundo e lembrar que o Senhor já está cuidando de tudo. Eu sei que a paz que o Senhor dá não depende de circunstâncias. É uma paz que invade, que acalma, que muda tudo por dentro. Então eu peço, coloca essa paz dentro de mim agora, no meio desse dia, no meio dos compromissos, no meio da bagunça. Acalma meu coração com Teu amor, acalma meus pensamentos com Tua voz. Me lembra que eu sou Teu, que eu não preciso estar forte para ser amado, que eu não preciso estar bem para ser ouvido, eu só preciso estar aqui. E eu estou. Pai, toma minha mente nas Tuas mãos, toma esse turbilhão e transforma em leveza, em silêncio, em direção. Me guia, me ensina, me segura. E se em algum momento hoje a confusão voltar, me lembra dessa oração. Me lembra que o Senhor já está aqui. Me lembra que eu posso respirar fundo e confiar, porque o Senhor é meu abrigo, meu descanso, meu refúgio. Acalma minha mente hoje, Deus. Só o Senhor pode fazer isso, e eu confio que vai fazer. Amém.